Fala galera, Alexandre aqui, bem-vindos ao canal Deutela. E sim, eu tô pensando em trocar uma carreira de 13 anos para aprender eletrônica, mas calma que eu vou tentar explicar essa história melhor. Bom, eu trabalho com 3D há uns 13 anos mais ou menos. Eu já trabalhei com filmes, games e publicidade e definitivamente é uma área que não me faz mais feliz. Então eu tive pensando em o que eu podia fazer, em meio a alguns burnouts. Eu pensei, não, eu gosto de jogar videogame, eu tenho uma pequena coleção de jogos retrô, e eu mesmo faço a manutenção deles, a restauração, às vezes eu compro um que está quebrado e arrumo para jogar. E eu fiquei pensando, nossa, eu sei soldar, eu sei fazer alguma coisinha ali em eletrônica, gosto disso, por que não tentar fazer da eletrônica, aprender eletrônica de fato, e tentar fazer da eletrônica uma segunda profissão, ou quem sabe uma primeira profissão. Então eu decidi criar esse canal para compartilhar esse aprendizado, em sair quase que do zero ali, e mostrar as coisas que eu vou consertar ou não. Eu acho que eu vou mais quebrar coisas do que consertar. Mas enfim, toda tentativa é válida. Então eu comprei algumas coisas aqui para iniciar, e eu vou fazer um unboxing dessas coisas. Eu sei que tem muita coisa que eu comprei ali que é desnecessária, que o iniciante nem sabe mexer. Eu tenho muita coisa ali que eu nem sei para que serve, como que usa, eu vou aprender. Então eu acho que vai ser muito válido tanto para mim quanto tentar ajudar quem assiste aí de alguma forma. Uma informação importante é que eu moro aqui no Canadá, em Toronto. Então, às vezes, alguma marca que eu mostro aqui não vai ter no Brasil, mas eu vou tentar deixar o link do Mercado Livre de tudo, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro unboxing. Então, como eu falei, pessoal, tem coisas aqui que eu comprei que eu nem sei usar, basicamente. Mas eu vou mostrar aqui primeiro os insumos, as coisas que são mais consumíveis, vamos dizer assim. Então, comprei álcool isopropílico, comprei uma quantidade razoável. Eu não achei o álcool isopropílico de spray, que eu gostava de usar no passado. Só achei assim líquido, mas não tem problema, eu acho. Comprei também uma de solda em pasta. Eu escolhi pasta porque eu já usei, já soldei com fluxo em pasta e eu sei mais ou menos como usar. E eu nunca usei o fluxo líquido. Então eu vou começar a treinar com esse aqui primeiro, e depois que eu tiver um pouquinho melhor na solda, eu compro o líquido e tento usar. E aprendo a usar, né? Comprei essas ponteiras aqui para o ferro de solda. Elas são T12. Como eu falei, eu nunca usei, nem sei para que servem essas pontas todas. Eu nem sabia que tinham tantas pontas assim, mas eu vou aprender a usar também. Essa esponja mágica aqui, ela é muito boa, é baratinha. Isso aqui é ótimo para limpar carcaça de videogame, carcaça de cartucho. Então eu comprei também bem baratinho, e excelente. Um estilete, que eu já abri inclusive. Esse conjuntinho de pincéis para maquiagem, eu também já usei no passado. Alguns deles eles são ótimos para esfregar a placa, né, esfregar componentes, e também é bem baratinho e dá para usar por um bom tempo. Esse tapete anti-estática, ele vem com aterramento, tá? Ele vem com a pulseira e com os cabinhos de aterramento. Eu também não sei usar isso aqui. Eu já usei o tapete anti-estática, mas só o tapete. E eu vou fazer uma pausa no vídeo e colocar ele aqui na minha bancada para ver se o tamanho tá ok, porque ele parece ser bem grande e minha mesa aqui é um pouco pequena, então eu já volto. Bom galera, esse aqui é o tapete, ele tem um tamanho bom, ele tem alguns compartimentos para colocar os parafusos, ele vem com esse conector aqui, essa peça, vem com esse outro cabinho com as duas garrinhas jacaré aqui, e vem com a pulseira que também tem uma garrinha jacaré. Eu ainda não sei usar isso daqui, eu vou pesquisar e entender como isso aqui funciona, e talvez no próximo vídeo eu já explique mais ou menos o que acontece com isso aqui. Um item é este multímetro aqui. Eu tenho aqueles amarelinhos bem baratinhos e eu resolvi investir nesse daqui. Esse daqui é True RMS. Eu não tenho certeza do que isso significa exatamente, mas tem alguma coisa a ver com maior precisão em medição de corrente alternada, talvez. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, deixei aí nos comentários. Mas ele é bem legal. Ele é digital, né? Ele é de medição automático, então você não precisa ficar mudando aqueles ranges aqui de 20K, 200K, 300K, então ele é automático.
Como eu disse, é a primeira vez que eu abro ele, né? Então ele deve estar sem pilha. Aqui acho que vem os cabos dele, né? A pilha tá aqui. E as ponteiras de teste. Então no futuro a gente vai ver isso aqui funcionando melhor. Ele é bem pesado, parece ser uma boa construção. Eu não conheço essa marca, eu fui mais pelo custo-benefício e preço. E se você gostou desse vídeo ou eu falei alguma coisa interessante, se inscreve, compartilha e dá um like aí para ajudar. Valeu! O próximo item eu acho que é um dos itens desnecessários, que é um microscópio digital. Eu pesquisei bastante sobre os microscópios digitais, né, para que o pessoal usa. E eu entendi que o microscópio digital que tem a telinha e ele meio que é uma câmera, ele não serve muito para você fazer a solda em tempo real, é mais para você fazer diagnóstico. Mas eu acho que vai ser um item legal para os vídeos, então eu peguei esse microscópio, acho que foi o mais barato que eu encontrei, mais para poder botar o cartão de memória e fazer algum vídeo de eu fazendo uma solda e para colocar no canal do que realmente usar nos reparos. Mas vamos ver o que eu uso ele, né? Eu não sei direito, então pode ser que ele seja útil. Então é esse daqui, ele não tem, eu não sei nem a marca, qual é a marca dele, mas é um telescópio chinês mais baratinho, assim. Apesar dele falar que ele é profissional, né? Mas eu não acredito muito não. Vamos ver. Esse daqui ele vem com a tela, é uma tela acho que de 4.3 polegadas. Ele tem luzes aqui. Acho que isso aqui é a base para encaixar ele. Os cabos. E aqui tem a base. E o caninho dele aqui, que eu acho que ele corre aqui. Olha, a princípio, ele parece bem... Não parece um produto muito bom, não é tudo plástico, é tudo leve. Isso aqui acho que também é um plástico pintado de prata. Então, a minha primeira impressão é que não é um produto dos mais premium que tem. Me parece bem ruinzinho, mas vamos ver na prática, né? Não posso dizer nada sem usar. Nos próximos vídeos a gente vai descobrir. E galera, o último item, não menos importante, e é o que eu estava mais ansioso, é a estação de solda. Só que eu vou contar uma historinha que aconteceu com essa estação de solda. Eu comprei uma estação de solda da marca Feita, de 75 watts. Eu cheguei a fazer um unboxing, vocês devem estar vendo em algum lugar aqui na tela. Essa aqui é a marca. E quando eu fui usar ela estava quebrada. Eu comprei na Amazon. Aí eu fui e solicitei um reembolso. Aí para a Amazon reembolsar, você tem que mandar de volta. Eu mandei e a Amazon demora de 2 a 7 dias depois que você manda de volta o produto para te reembolsar. Aí eu pensei, não, eu vou comprar outra e quando a Amazon me reembolsar tá tudo certo. Vai ser elas por elas. E eu comprei outra da mesma marca, porque eu pensei, azar, e pegou uma que estava estragada, tava todo mundo falando muito bem da marca. E aí, para minha surpresa, a empresa de entrega não me entregou. Eles marcaram no site da Amazon que tinham feito a entrega, mas ela nunca chegou. Aí eu tive que fazer o pedido de reembolso de novo. Então fui lá no site da Amazon e pedi o reembolso. E o reembolso também demora de 2 a 7 dias. E aí nesse meio tempo eu recebi o reembolso da primeira estação de solda. Então eu comprei outra, só que dessa vez eu mudei a marca. Porque eu pensei, não é possível, não é para eu ter essa marca, então eu troquei a marca. E então vamos finalmente para o unboxing, que eu estou muito ansioso. Eu ainda não usei ela, mas eu já testei para não correr o risco de gravar um unboxing e ela tá quebrada também. Então vamos lá. Bom pessoal, aqui está nossa estação de solda. Ela é da marca Preciva. Eu dei uma pesquisada também, tem bastante gente falando bem dela. Assim, ela tem até mais reviews positivos que a marca anterior. Só que ela tem algumas diferenças e eu vou falando conforme eu for mostrando ela aqui. Bom, ela vem nessa caixa aqui de serviço. Ela já vem com muito mais coisas que a outra não vinha, que é garantia estendida. Ela tem um manual bem explicativo. Ela só vem com 2 pontas T12.
a outra vinha com 3. Ela vem com essa solda, o estanho, depois eu vou falar um pouquinho do estanho. Ela vem com cabo de força, ela vem com esta base aqui, ela vem com esse sisteminha aqui para deixar o ferro descansando, ela vem com essa malha metálica que a outra não vinha, ela vem com o ferro de solda em si, né, onde eu encaixo as pontas, vem com a esponja vegetal, e aqui é a estação de solda de fato. Ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, a construção é bem parecida, ela também é de metal, parece um produto bom, é pesado. Só que ela tem uma diferença, né? Essa daqui é um mostrador simples, que mostra só a temperatura. Eu consigo salvar temperaturas, deixar salvo em atalhos. Ela também tem um modo de desligamento inteligente. Quase a mesma coisa, mas a outra tinha bem mais informações na tela do que essa, mas que não vai mudar muita coisa na operação mesmo. A grande diferença entre as duas é que essa daqui, a temperatura vai de 200 a 480 graus, e a outra que eu comprei, ela ia de 40 graus a 500. Então a temperatura máxima ali não faz muita diferença, né? Entre 480 graus e 500 não faz diferença. Mas a temperatura mínima tem bastante diferença, né? A outra era 40, essa daqui é 200. Mas eu acho que ela vai servir muito bem para o propósito. Ela vem com essa base aqui, que é bem simples também. Mas o que eu gostei nela é que ela tem um parafusinho aqui em cima, que eu posso parafusar a base aqui em cima e ela fica bem compacta na mesa. Ela fica toda montadinha assim. E fica bem compacto. Essa base, né, para ponta de solda parece ok, ela é plástica, mas parece que é um plástico bem resistente. Ela tem uma espécie de espuma aqui. E por que eu decidi comprar uma estação de solda, ao invés de comprar um ferro de solda normal? Algumas coisas, né? Eu não sei soldar muito bem, mas eu já soldei o suficiente para saber que o ferro de solda ele tem alguns problemas que eu não gosto muito. O primeiro deles é a fumaça. Como no ferro de solda a gente não regula a temperatura, o meu último ferro de solda ele chegava a 400 graus. Então ele sempre trabalhava em 400 graus. Você botava ele na tomada, então ele já ficava em 400 graus direto. E quando derretia o estanho, subia muita fumaça, né? Porque a temperatura é tão alta que a resina que tem aqui dentro, né, o fluxo que tem dentro do fio, ele evaporava instantaneamente. Então eu preferi comprar uma estação de solda para poder controlar isso e reduzir um pouco dessa fumaça que sobe. Porque aqui no apartamento ele tem detector de incêndio, então essa fumaça pode disparar. Então eu preferi também comprar uma estação de solda para ver se eu consigo reduzir esse risco. O outro motivo é que eu vou começar a soldar com essa solda aqui lead free. A solda lead free, a diferença da solda lead free para a solda normal é que a solda normal ela é estanho com chumbo. E chumbo é um metal pesado, né? Ele é prejudicial à saúde. Então, se ingerido, ele faz muito mal para a saúde. E essa solda aqui, a lead free, ela não tem chumbo. Eu acho que, se eu não me engano, essa daqui é estanho, cobre e prata, se eu não me engano. Mas a prata é bem pouquinho, o cobre é bem pouquinho, a maior parte da composição é estanho. E essa solda aqui ela faz parte de uma regulamentação chamada RoHS, que está regulamentando os países para que comecem a usar esse tipo de solda para não usar mais componentes com metal pesado, que é o chumbo. Então o chumbo depois a gente descarta no lixo, não pode, né? Porque chumbo e metal pesado é prejudicial à saúde. E eu tenho um cachorro. Um grande motivo é o cachorro. Porque quando a gente limpa a ponta de solda nessa malha aqui, a gente passa, ele espirra umas bolinhas de solda para tudo quanto é lado. E essas bolinhas ele pode ingerir e é muito prejudicial à saúde, pode causar inúmeras doenças. Um detalhe sobre a solda lead free é que o ponto de derretimento dela é 20 graus acima da solda de chumbo. Então, um dos motivos de eu ter pego a estação de solda é porque eu vou precisar um pouquinho mais controlar a temperatura quando eu precisar. Bom, é isso. O próximo passo agora é testar
e espero que isso aqui continue funcionando por um bom tempo. Valeu! Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero não ter falado muitas besteiras aqui. E se eu falei alguma besteira, por favor, me corrija aí, porque eu quero aprender. Quero saber o que eu tô fazendo de errado. E a gente se vê no próximo vídeo. Já tem algumas coisas para consertar, que provavelmente eu vou piorar a situação. Mas já tá guardadinho aqui. Não perca os próximos vídeos. Valeu e fui!